Vamos ler então Hebreus capítulo 4, verso 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Olha a preocupação de Paulo, né? Sobre o perigo de alguns ficarem para trás e não entrar nesse repouso. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse assim: jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou em seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Podeis assentar, irmãos? Eu quero, nesta manhã, continuar naquele mesmo tema da escola passada, né? Nós falamos sobre adoção, a posição dos filhos de Deus, ou melhor, confronto de Efésios com Josué, aonde Deus nos mostra através do seu profeta que o livro de Josué e o livro de Efésios, eles têm uma similaridade muito grande, porque Josué, ele foi o que posicionou Israel na terra da promessa. Dividiu a terra e deu a cada tribo o seu devido lugar na terra. E o livro de Josué, ele nos chama a um posicionamento, ou melhor, o livro de Efésios nos chama para um posicionamento, não numa terra natural. Josué posicionou Israel numa terra natural, mas Efésios nos chama para um posicionamento espiritual, que é a nossa posição em Cristo, né? E nós vimos no domingo passado como que Josué, por inspiração, deu a cada tribo a sua devida terra, de acordo com a vocação de cada tribo. E nós vimos que o Espírito Santo, quando nós somos batizados, porque a forma de nós ser posicionado no corpo de Cristo é através do Espírito Santo. E quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você é posicionado em Cristo. E quando você é posicionado em Cristo como um membro,
você é posicionado exatamente aonde Deus te chamou para desempenhar a sua função. Ninguém está, vamos dizer, sem uma missão. Todos temos um chamado. Mas a única maneira de nós ser posicionado neste chamado é através do batismo do Espírito Santo. E vimos o perigo de ir até a fronteira, como os 10 espias que foram até a fronteira com a terra da promessa, até Cades Barneia, que é chamado lugar de confissão e de decisão. E eles foram e viram a terra, experimentaram do que a terra tinha de bom, e voltaram e duvidaram. Disseram: nós não podemos possuir. A terra é boa, mas nós não podemos. E por essa incredulidade eles pereceram. Mas houve um Josué e Caleb que viram os mesmos perigos, viram os mesmos inimigos, mas viram com outros olhos. Eles viram com os olhos da fé. Eles viram com a revelação de que Deus tinha dado, de que tudo era possível. E eles se colocaram e disseram: nós podemos possuir. Como Josué? Cadê o exército? Cadê as armas para nós lutar? As cidades são muradas, há gigantes. Eles disseram: se tão somente agradarmos a Deus, Deus nos colocará na terra. E o profeta nos mostra que isso se repete hoje, só que de uma forma espiritual. Muitos vêm por justificação, que é representado na saída do Egito. Israel, ao sair do Egito, representava para nós a justificação quando saímos do mundo. Muitos seguem pelo batismo, ou melhor, pela santificação, que foi representado na jornada de Israel com a jornada deles no deserto. Mas quando chega a Cades Barneia, ou a divisa, eles dão lugar à incredulidade, dão lugar às suas ideias e acabam perecendo. E assim muitos têm vindo por justificação, por santificação, e param e não prosseguem até receber o batismo do Espírito Santo. Se contentam em ter sido justificado, em ter sido santificado, ter já uma natureza mudada, e não se preocupam, não se esforçam em cavar um pouco mais fundo para receber o selo, o batismo do Espírito Santo, que é o posicionamento no corpo de Cristo, que é o que nos dará fé de arrebatamento. Porque os que vieram até a santificação, eles não perderão a salvação, o profeta diz, mas eles perderão o arrebatamento, eles perderão as bodas do Cordeiro, eles passarão pela grande tribulação e terão que entregar as suas vidas. Mateus 25 nos fala sobre as 10 virgens, e o que diferencia a prudente da louca é o azeite de reserva. A louca também tinha azeite, mas em uma porção pequena. Ela tinha azeite para se manter de um culto no outro, só na sua lâmpada. Quando chegava, vamos dizer, o fim de semana, já a lâmpada está apagando, aí consegue um pouquinho mais de azeite, consegue manter até o outro final e vai indo. Nós demos o exemplo aqui do acidente com o time aqui de Chapecó, que houve a imprudência do piloto. Estou só recapitulando algumas coisas, logo vamos entrar na segunda parte. A imprudência daquele piloto, quando ele olhou e disse: bem, eu tenho combustível para levantar voo,
e ir até a cidade aonde temos que pousar. Mas o plano de voo dizia que ele tinha que fazer um pouso no meio do caminho para reabastecer. Mas ele disse: não vou fazer todo esse esforço de descer no meio do caminho, tem que pagar ali para esse aeroporto, essa taxa para descer e abastecer. Eu tenho combustível para ir até lá. Mas a lei, o protocolo de segurança diz que o avião tem que ter reserva, para que chegando no aeroporto que ele vai descer, se houver um problema, um mau tempo, alguma dificuldade e ele não possa descer, ele precisa ter combustível para voar até um próximo aeroporto. Mas ele disse: não, mas eu tenho para chegar até lá. Realmente ele chegou até lá. Mas o que houve? Quando ele chegou lá, houve um imprevisto. Um outro avião pedindo emergência e precisava descer rápido. E com isso ele teve que ficar sobrevoando Medellín. E o pouquinho que ele tinha acabou. E levou todas aquelas vidas a perder. Por causa da imprudência. E por que eu estou usando esse exemplo? Porque ele exemplifica perfeitamente a Virgem louca. Ela diz: mas eu tenho azeite. Eu consigo me manter de uma ceia na outra. Mas como que se mantém de uma ceia na outra? Sempre no limite. Quando está quase a ponto de cair, vem no culto, recupera um pouquinho suas forças, recebe um pouquinho mais de azeite e vai indo. Já faz anos que está levando assim. Só que vai chegar o dia que haverá uma super pressão sobre a igreja. E você vai gastar muito azeite naquele dia final. E você vai precisar uma quantidade mais de azeite para você dar o impulso do arrebatamento. E aí é onde vai faltar o azeite para as virgens loucas. E elas ficaram na divisa entre o deserto e a terra da promessa. Então, irmãos, usando esses exemplos para nós olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar que tipo de crente tenho sido. Tenho sido o crente prudente, que tem o azeite na lâmpada, mas busca sempre mais para ter de reserva para alguma eventualidade que possa haver? Ou vive sempre na margem, que o profeta chama de crente fronteiriço? Esses vão perder o arrebatamento porque faltou-lhes aquele azeite extra. Então, irmãos, é um tempo muito crítico que estamos vivendo. Você olha as notícias e você vê os acontecimentos e os países se provocando, e a Rússia com seus projetos de domínio, pensando em invadir ali os seus vizinhos, os Estados Unidos intervindo, e aquele clima esquentando cada dia. E eles se armando mais e mais, preparando-se para o Armagedon. O que falta para o arrebatamento? Eu creio que o que falta, na verdade, não falta. Falta é em nós. E Deus está dando tempo da sua longanimidade para que você possa repor o azeite necessário para aquele momento, porque haverá um momento que eu posso dizer crítico antes do rapto. O profeta diz: essa porta estará fechada, haverá uma placa ali, fechado. E nesse tempo final, você vai precisar do azeite extra
Mateus 25, a Bíblia diz que quando o noivo tardou e as virgens dormiram, cochilaram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: eis aí vem um noivo. E elas se levantaram, ambas, as prudentes e as loucas. Mas as loucas, quando foram pegar suas lâmpadas, elas disseram: ai, nossas lâmpadas se apagam. Faltou fé, faltou virtude para aquele momento. E olhando para as prudentes, estava com as suas lâmpadas bem acesas, porque elas tinham azeite de reserva e repuseram. E as loucas disseram o quê? Dai-nos do vosso azeite emprestado, porque nossas lâmpadas se apagam. Qual foi a resposta das prudentes? Não podemos dar do nosso azeite. Mas antes, ide e comprai azeite. Ou seja, a fé do marido não vai resolver a questão da esposa naquela hora. A fé da esposa não vai repor a falta da fé do marido relaxado. A fé do pai não vai servir para o filho naquela hora. É individual. E as loucas vão perceber que a prudente está tendo uma fé superior, uma super fé, uma super unção. E elas vão dizer: eu quero isso, irmão, que você tem. Eu creio na mesma mensagem, eu tenho tido o mesmo ministério, o mesmo pastor. E o que dirá o prudente? Eu não posso, irmão, te dar isso. Mas antes, vai, busca, ore. E as loucas fazem o quê? Correm buscar o azeite. Mas quando elas voltam, o noivo já foi. E elas ficam e há pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, isso não é de forma alguma com a intenção de amedrontar, mas a intenção de nos conscientizar que Deus tem as coisas à disposição de cada um de nós. Mas nós precisamos bater na porta. Como pregou o pastor Febrônio há um tempo atrás, cave mais fundo. Nós estamos, irmãos, muito preguiçosos. Muito preguiçosos. Quantos que, se fosse perguntar qual foi a última mensagem que você leu, nem lembra. Se é que leu, nem lembra. Ah, mas eu não sei ler. Deus tem dado, irmão, condições para tudo. Temos as mensagens lidas, temos os livros gravados em áudio. Tudo à disposição. Mas nós precisamos nos esforçar. Então, irmãos, continuando esse tema da adoção, domingo passado falando sobre esse confronto, não um confronto na palavra de se confrontar, mas de se comparar um com o outro, que Josué posicionou na terra. E o livro de Efésios nos fala sobre a posição nossa em Cristo agora. É um paralelo muito perfeito. Hoje quero continuar sobre a adoção, falando sobre a Ele ouvir. Porque a adoção é o posicionamento no corpo de Cristo como filho. Você sabe que na família todos que nascem são filhos. Mas lá no Velho Testamento, todos nascidos eram filhos, mas nem todos seriam herdeiros. Somente aquele que provasse ser bom filho. Então ele receberia a adoção publicamente. Ele seria levado até os anciãos, os juízes, e ali era feito aquela cerimônia de adoção. E diante das autoridades, o pai dizia: de hoje em diante, a assinatura do meu filho vale tanto quanto a minha. De hoje em diante eu coloco ele sobre todas as minhas propriedades. Então ele recebia a adoção, a posição. E
espiritualmente, você sabe que tudo que tem na Bíblia, no Velho Testamento, não está ali para contar historinha. Tudo tem um significado. E aquilo estava apontando para o posicionamento da igreja no corpo de Cristo, para receber a autoridade do Pai sobre nós. Porque a noiva, irmãos, ela vai chegar, antes que o arrebatamento aconteça, a noiva vai chegar ao patamar, à posição que o Adão viveu antes da queda. Tem que chegar. Veja que Jesus, quando foi indagado acerca do casamento e divórcio, os religiosos perguntaram se era lícito dar carta de divórcio às suas esposas por qualquer motivo. Jesus disse: não, não é lícito. Daí eles disseram: mas Moisés nos ordenou que nós poderíamos dar carta de divórcio. Daí Jesus disse: por causa da vossa incredulidade foi que ele disse isso. Mas no princípio não foi assim. Ou seja, Cristo mostrou o princípio, porque o princípio de Deus não muda. Deus não mudou o seu plano por causa da queda. Se ele mudasse, ele não seria Deus. O homem foi feito para governar. E uma vez saindo da sua posição por causa do pecado, Deus começa um plano da redenção para trazer o homem de volta à sua posição. A obra-prima de Deus, que foi Adão, caiu pelo pecado. Mas Deus começa a levantar outra vez outra obra-prima. E como disse o profeta na mensagem obra-prima, ele diz que toda obra, ela, para ser feita, primeiro se faz uma base, aonde se constrói aquela obra. E quando Deus começou a restaurar a sua obra-prima, ele levantou uma base, que foram os patriarcas. E aí então, em cima desta base, ele começa a levantar o corpo da obra, e começa pelos profetas. Desde Moisés, e vem vindo. Até que chega a ligação do corpo à cabeça. E é a ligação do corpo da obra, esse corpo que foi montado pelos profetas, é João Batista, o último profeta do Velho Testamento. E João Batista faz a ligação do corpo com a cabeça. E a cabeça da obra-prima foi Cristo. Ali outra vez, quando Cristo entra em cena, Deus reposiciona a sua obra-prima na terra outra vez. E veja que Jesus, a obra-prima de Deus, ele faz a mesma coisa que Adão fazia antes da queda. Tinha domínio sobre a natureza, parava a tempestade, podia caminhar sobre as águas, exatamente como Adão tinha. E só Jesus? Não, Jesus foi o que abriu o caminho para que nós pudéssemos chegar à posição de uma obra-prima de Deus também. Aí Jesus disse o quê? O que vocês viram, vocês farão obras maiores do que a que eu fiz. Não maior em tamanho, mas maiores em quantidade. Porque agora Jesus era um só fazendo obras, e nós somos muitos fazendo as mesmas obras. Então, antes do arrebatamento, a noiva terá que chegar a essa posição. E nós vamos ver mais para frente qual é a posição. A palavra falada. Adão tinha essa palavra para falar, pare vento, e o vento parar. Cristo tinha essa autoridade. E antes do arrebatamento, a noiva chegará a essa posição. Mas para chegar a isso, precisa ter alcançado a adoção
de filho, que é a posição no corpo de Cristo. Porque hoje nós recebemos a adoção, que é a posição no corpo, através do batismo com o Espírito Santo, somos colocados no corpo. Mas antes do rapto virá a plena adoção, que será você tendo agora o exercício, como o pastor Febroni sempre exemplifica, quando temos a eleição, em outubro ali se elege o presidente, né? Novembro se elege o presidente. Ele foi eleito, mas eu pergunto, ele tem alguma autoridade? Ainda não. Mas no dia 1º de janeiro ele é empossado, então ele tem agora a autoridade. Então hoje a igreja recebe a adoção, a posição no corpo de Cristo. Mas chegará o dia dela receber a autoridade para exercer a posição em sua totalidade, que será o poder da palavra falada, a posição, a autoridade, a mesma que Adão tinha. Quando você recebe a adoção, num certo sentido você recebe poder, mas numa quantidade bem menor. Você recebe o penhor, o batismo do Espírito Santo, mas essa totalidade, essa plena adoção virá no final. E o profeta diz que o poder da palavra falada virá em razão de uma necessidade. Na mensagem Olhe Sempre para Jesus, ele diz que o poder da palavra falada não virá em totalidade até que o Concílio Mundial de Igreja aperte. Em partes, há às vezes alguém, em algum momento, Deus permite o uso desse poder, mas não na sua totalidade. Isso será para um momento especial. Mas esse poder não virá sobre alguém que ainda não recebeu a adoção. Alguém que diz, quando vier esse poder, ele vai consertar as coisas que estão erradas na igreja. Esse poder não vem para consertar. Esse poder vem sobre vidas que foram consertadas pelo batismo do Espírito Santo, que já foram posicionadas. Então nós precisamos, agora, buscar essa posição, sermos consertados. Amém? E como vocês viram na leitura de Hebreus, Paulo falando sobre esse descanso. E ele diz assim, que se Josué tivesse dado o descanso real, não falaria de outro descanso. Então, para aqueles que acham que o descanso é guardar o sábado, então por que se fala de um outro descanso, quando já se havia dado o sábado? O sábado era uma sombra do real descanso que haveria de vir. E esse descanso real é o batismo do Espírito Santo, é a adoção. É a adoção. Porque você veja que ali no Velho Testamento eles guardavam um dia e eles descansavam o corpo. Mas descansavam por 24 horas e no outro dia voltavam a cansar. Mas a Bíblia diz, vocês leram aqui, viram, que quando Deus criou todas as coisas, Ele descansou de uma vez por todas. Ele não voltou no 8º dia a cansar novamente. Ele não voltou no 8º dia dar continuidade aos seus trabalhos de criação. Ele parou no 7º dia e descansou de uma vez por todas. É o tipo de que quando você recebe a posição no corpo de Cristo, você é selado. Não volta a pecar outra vez. Então não terei falha? Falha todos têm. Mas pecado, o crente que é nascido de novo, a Bíblia diz, ele não comete pecado. Porque pecado é incredulidade. E aqueles que recebem essa posição, eles não têm mais incredulidade.
Eles creem em toda a palavra. E eles lutam pelo que é certo. Amém? Vamos ler aqui alguns parágrafos da mensagem Adoção, Manifestação dos Filhos de Deus. Parágrafo 13. E agora, quando o tempo da promessa se aproximou, Deus levantou alguém para trazê-los àquela terra. Quantos na classe nesta noite que era esse, sabe que era aquele? Quem era aquele? Moisés. Observe, um verdadeiro tipo daquele que nos foi dado para trazer a terra prometida, Cristo. Agora temos uma promessa, porque nossa promessa é um descanso espiritual, onde o deles, lá para Israel, era um descanso físico. Então eles estavam indo a uma terra onde eles poderiam dizer: esta é a nossa terra, nós somos não somos mais peregrinos, já nos instalamos, esta é a nossa terra, e aqui temos o descanso. Israel dizia depois que foram colocados na terra, né? Plantaremos nosso milho, vinha e comeremos de nossas vinhas, então quando morrermos, deixaremos isto para nossos filhos. Porém, agora, seguiremos em frente. Então observou você que Moisés, aquele grande milagre realizado que trouxe Israel até a terra, e os trouxe até a terra prometida, porém não deu sua herança a eles. Moisés trouxe até a divisa com a terra, mas não deu a herança a eles. Quem deu a herança foi Josué. Então aí está, o nosso Moisés, o mensageiro desta era, nos traz também a palavra, nos coloca a verdade, mas quem vai nos posicionar na herança é o nosso Josué, que é o Espírito Santo. Não precisamos esperar o irmão Brana vir para que tenhamos fé de rápido, porque quem nos levará a essa posição é o Josué, é o Espírito Santo. Amém? Aleluias. É um paralelo bem perfeito, né? Moisés traz até ali a divisa e Josué posiciona na terra. O mensageiro nos traz, nos ensina a verdade, mas quem vai nos posicionar no corpo é o Espírito Santo. E os trouxe à terra prometida, né, Moisés? Porém não deu a sua herança a eles. Ele não lhes deu sua herança, ele os dirigiu até a terra. Porém, Josué dividiu a terra para o povo. E isso é isto correto? E Cristo trouxe a igreja ao seu lugar, onde sua possessão foi feita para eles, foi dada a eles simplesmente o Jordão para atravessar. Porém, o Espírito Santo é aquele que coloca a igreja em ordem. O Josué de hoje coloca a igreja em sua ordem, dando a cada um dons, lugares, posição. Então, Cristo, através da mensagem, nos tem trazido, mas o Espírito Santo que vai nos posicionar. O Josué de hoje coloca a igreja em sua ordem, dando a cada um dons, lugares, posição, e ele é a voz de Deus falando através do homem de dentro que Cristo tem salvo. O Espírito Santo. Agora recebeu você porção disto? Agora estamos entrando no livro de Efésios. Agora, do mesmo modo, ele está exatamente colocando a igreja no lugar que lhe pertence. Agora, Josué os colocou na terra natural. Agora, o Espírito Santo está colocando a igreja exatamente na terra a que eles, na posição a que eles pertencem, sua herança. Amém? Mais para frente aqui, irmãos, no parágrafo 114. Agora, o que é adoção? Agora, deixe-me entrar nisto. Eu não sei se
Eu não terei tempo para passar através disso, mas eu os tocarei. Então, se há uma pergunta, você pode me perguntar um pouco mais tarde, ou talvez na mensagem. Ouçam, a sua adoção não é o seu nascimento. Não é o seu nascimento. A sua adoção é a posição. Quando você nasce outra vez, João 1,17, eu creio que quando somos nascidos do Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Mas nós fomos predestinados. Agora, aqui está o que estou tentando conseguir para vocês, para esses filhos do último dia. Vê você? Nós fomos predestinados para a adoção. Agora, aqui estamos. Ora, isto é o que machuca os pentecostais um pouquinho. Eles dizem, eu nasci de novo. Louvado seja Deus. Tenho o Espírito Santo. Você é um filho de Deus, isso é certo. Mas não é sobre aquilo ainda que estou falando. Vocês estão entendendo? Amém? Ah, mas eu já sou santificado, eu já nasci de novo. Está muito bem isso. Isso te faz uma virgem pura. Mas não é tudo. Você precisa ser uma virgem prudente, cheia do Espírito Santo, posicionado no corpo. Mas não é sobre aquilo que estou falando. Você foi predestinado para a adoção. A adoção é estabelecer um filho. Os irmãos estão acompanhando? Vê que a adoção é mais do que nascer de novo. O nascimento te faz um filho. A virgem louca, ela é uma filha, porque ela foi mudada, ela foi santificada. Mas o que me dá direito ao arrebatamento é realmente essa posição no corpo, que eu só recebo através do batismo do Espírito Santo, que, como diz a Bíblia, por um Espírito somos batizados em um corpo. E eu creio, irmãos, que todos que têm um clamor por esse batismo do Espírito Santo, eles serão posicionados. Jesus disse, eu não lançarei fora nenhum daqueles que a mim vierem. Vou saltando aqui para frente. Parágrafo 125. O que era isto? Exatamente como aquelas pessoas as quais haviam vindo por todo o caminho desde Canaã, ou do Egito, desde o Egito, todo o caminho através do deserto, e chegaram bem próximo, suficientemente perto para provar as uvas que saíram da terra. Veja, eles vieram do Egito pelo caminho até Cades Barneia, até a divisa. Foi tão perto, irmão, que provaram dos frutos da terra. E eu penso, irmãos, que o que vai ser mais doído não é para a pessoa que está lá fora. Eles não estão nem esperando. Mas quem está na igreja e não leva a sério e ficar, será muito doído. Porque ele vai dizer, eu estava ali, eu sabia. Por que eu não me esforcei um pouco mais? Por que eu não renunciei àquela minha vontade própria? Por que eu não me submeti? Então veja, eles vieram por todo o caminho, né? E chegaram bem próximos, suficiente perto para provar as uvas que saíram da terra. Irmão, ali, esses homens desejam que eu me retrate disso. Isso sobre Hebreus 6. Como posso fazê-lo? Agora, crentes da fronteira, eles nunca atravessaram. Eles não podem atravessar. Jesus disse, eles disseram, nossos pais comeram do maná no deserto. E disse Jesus, e cada um deles morreu.
É isso que os separou. Eles estão cada um morto, isto é certo. Disse: mas eu sou o pão da vida que veio do céu de Deus. O homem que come este pão, ele nunca morrerá. Ah, mas nossos pais comeram do maná. Comeram, mas morreram. Comeu do fruto da terra, mas o problema é que não entrou lá. Mas eu sou o pão da vida que veio do céu de Deus. O homem que come este pão, ele nunca morrerá. Isto é correto? Sim, Senhor. Ele tem vida eterna, se ele comer isto. Eu sou a árvore da vida do jardim do Éden. Agora vejam, aqui está, irmãos. Eu sou a árvore da vida do jardim do Éden. Quando Adão pecou, foi-lhe privado a árvore da vida. Querubim com a espada ali protegendo. E ele foi expulso. Mas agora em Apocalipse diz: ao que vencer darei que coma da árvore da vida. Há um retorno. O plano da redenção te traz aquela posição perdida. Agora vejam, estas pessoas chegaram tão perto, vem? Se você observa em Hebreus 6, não voltando aqui, Hebreus 6, essas pessoas foram participantes, chegaram tão perto e provaram do dom celestial, elas se assentaram ao redor, elas viram curas serem feitas, elas viram pessoas no poder de Deus, elas viram vidas ser mudadas, mas elas não quiseram colocar a mão naquilo. Não, Senhor, não, Senhor. E provaram do poder do mundo vindouro. E se elas tentarem se renovar outra vez no arrependimento, vendo que elas crucificaram novamente o Filho de Deus e vituperaram o sangue do pacto por intermédio do qual eles foram santificados. Eu pertenço a uma igreja que crê em santificação. Isto é bom até onde eu possa ir, mas não vai muito longe. Vem? Sim, Senhor, o deserto santificou. Sim, de fato. Eles tinham a serpente de bronze, o altar de bronze, tudo lá fora, santificação. Mas eles entraram na Palestina para descansar. Não. Em Hebreus 4, não disse ele outro descanso? Nós lemos, né? Deus criou o sétimo dia e lhes deu descanso no sétimo dia. Em outro lugar ele falou do dia do descanso. E hoje em Davi, então ele lhes deu outro descanso. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele deu o descanso natural para Israel, mas ele falou de um outro descanso. E Jesus, quando veio, ele abre os braços e diz: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Esse é o nosso descanso. Essa é a nossa adoção. É por um Espírito ser batizado em um corpo. Amém? No corpo de Cristo. Entre nesse descanso, pois nós que temos entrado nesse descanso, temos cessado dos nossos trabalhos, como Deus fez com ele no sábado. Certamente. Aí está o seu descanso. Aí está o seu verdadeiro descanso nesta terra prometida. Amém? Deus, através da eleição da sua graça, te chamou. Deus, através da eleição da sua graça, te santificou. Deus, através da eleição da sua graça e seu poder, te batizou e te colocou nesta terra do descanso. Aqueles que têm entrado nesse descanso não têm se desviado. É selado até o dia. Eles cessaram suas obras como Deus fez com as suas. Eles têm alegria indescritível e cheios de glória. A árvore da vida está florescendo neles. E eles têm longanimidade, amabilidade, bondade, fé produzida por paciência, fé, mansidão, benignidade e tudo mais. A árvore da vida está florescendo neles, porque sua esperança está ancorada em Cristo Jesus. A testemunha do Espírito Santo
testificando com sinais e maravilhas, seguindo os crentes. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Enquanto eles vão, eles curam os enfermos, eles expulsam demônios, eles falam em línguas, eles têm visões. E eles andam com Deus e falam com Deus. Nenhum demônio pode movê-los. Eles estão firmes, olhando para a vida eterna, esquecendo aquelas coisas do passado. Eles vão em direção à marca da suprema vocação em Cristo Jesus. Aí está você, aí está você. Esta é a igreja. Amém? Esta é a posição que Deus espera que nós entremos nesse descanso, nesse selo. O que lhes faz serem peculiares, serem diferentes, né? Vocês são uma nação santa. O que tem vocês feito? Entrado naquela terra. Vocês já estão em outra terra. Como vocês chegaram até lá? Esta é a terra prometida. Que tipo de promessa? E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Através de um espírito somos todos batizados nesta única terra prometida. Amém? Irmãos e irmãs, aleluia, com pureza de coração, nenhum ciúme, inimizade, nada. Não me importa se um irmão se desvia, não importa o que faça, você vai atrás dele. Quer dizer, se você foi posicionado no corpo de Cristo, mesmo que um irmão teu se desvie, você não vira a cara, você vai atrás dele, porque você tem o Espírito de Deus. Você não vai julgar e dizer isso aí. Não. Olha o que o profeta diz sobre isso. Eu fui atrás de um irmão há não muito tempo atrás que havia se desviado. Um jovem companheiro me disse: deixa aquele infame ir, deixa-o para lá. Olha, será que não é atitude de muitos às vezes? Saiu porque não era dos nossos. Essa não é a atitude de quem está posicionado na terra do descanso. Não é a atitude de quem tem a adoção. Mas o profeta diz: eu disse, se eu alguma vez chegar ao ponto de meu coração não ir com meu irmão, então será o tempo para eu ir ao altar. Porque eu caí da graça. Eu disse, eu irei, enquanto ele tiver respiração em seu corpo, eu o apanharei em algum lugar na fila. Sim, Senhor. E o apanhei. Aleluia. Trouxe-o de volta. Sim, Senhor. Ele está de volta no aprisco, salvo agora. Sim, Senhor. Ele teria sido perdido tão certo quanto o mundo. Você está vendo? Qual é a atitude de alguém que chegou a essa terra do descanso? Indiferença? Individualismo? Não. O profeta diz em outra mensagem que um dos sinais de você ter o Espírito Santo é estar no barco, mas com a mão pelo lado de fora, tentando trazer alguém para dentro. 159. Ele tinha o Espírito Santo, que era o seu tutor, para criar seus filhos, correto? Então, como saberia você que o Espírito Santo conhece? Ele fala através de lábios humanos. Como você sabe, então, que ele está falando a verdade? Quando você vê o Espírito Santo falando através de uns lábios que estão falando exatamente todas as vezes, predizendo e acontecendo exatamente como disse Samuel, então você saberá que isso é a verdade. Está vendo de uma maneira correta, porque Deus disse, se ele falar o que disser não vir a acontecer, não dê ouvidos a ele, porque eu não estou com ele. Mas se acontecer, bem, então ouça-o, porque eu estou com ele. Agora, então, ele sai por aí. Agora, o que você pensa que aquele tutor diria? Porque para um filho no Velho Testamento receber a adoção, que é a posição de herdeiro, de autoridade, primeiro aquele filho passava por muitos testes, ensinos.
o pai contratava um professor, um tutor que ia ensinar os costumes e o caráter do pai. Se o menino provava interesse, então era levado a notícia dizendo: ele realmente pensa como você. Mas se ele mostrava desinteresse, o tutor tinha que levar também esse mau testemunho para aquele pai. Então veja, que o tutor diz assim: agora, o que você pensa que aquele tutor diria se ele tivesse que subir até o pai e dizer-lhe, olha que coisa triste, irmão, o tutor dizendo assim: seus filhos estão agindo de uma maneira horrível. Vou te dizer uma coisa, aquele menino, se ele é um renegado, ele é um servente, nunca vi um sujeito como ele. O pai, ou o tutor, dando o testemunho do filho. Ele é um renegado, nunca vi alguém tão relaxado como ele. Na igreja está ali, amém. Lá fora, chega as festas sociais, tem os seus drinks sociais, seus joguinhos. Se embala com o embalo do mundo. Nós somos diferentes, irmão. Não me importa se é comemoração de São João, você não tem nada a ver com isso. Chega final de ano, o povo tem suas festas sociais, você é um cristão, você não tem nada a ver com isso. Senão o tutor vai ter que levar esse tipo de testemunho para Deus, dizendo assim: seus filhos estão agindo de uma maneira horrível. Vou te dizer uma coisa, aquele menino seu, ele é um renegado. Ele é um servente, nunca vi um sujeito como ele. Você sabe o que ele faz? Aquela sua menina? Não sei. A que você vai fazer com ela? Bem, sabe de uma coisa? Ela pareceu que ela está toda pintada, como algumas dessas garotas por aí filisteias. Sim, ela deseja agir exatamente como elas fazem. Que notícia triste, né? O tutor chegar para Deus, o Espírito Santo, dizer: olha, chega uma festa de casamento, parece que tem que mudar, tem que se deixar as primas incentivar, colocar maquiagem. Uma noiva, irmãos, ela não tem que seguir conselho de salão de beleza, o que for. Ela tem o seu princípio. E para ti tem que ser um motivo de honra se portar decentemente. Agora veja, o tutor diz: ela está toda pintada como alguma dessas garotas por aí, filisteias. Sim, ela deseja agir exatamente como elas fazem. Daí o pai fala assim: minha filha? Daí o tutor diz: sim, sua filha. Isto é o que o Espírito Santo tem que dizer a respeito da igreja hoje. Não é de se admirar que não possamos ter um reavivamento. Vem, agora isto é verdade. O seu filho? A mesma coisa. Tutor falando ao Espírito Santo, né? O que? O Espírito Santo pergunta. Bem, você sabe, você sempre diz que aquelas ovelhas deveriam arrebanhar-se naquele pasto em cima, naquele lugar. Alimento de ovelhas lá em cima. Sim. Você sabe o que ele fez? Ele as dirigiu até lá embaixo, naquele montão de ervas daninhas. Simplesmente as levou lá embaixo e os lançou naquele córrego e as deixou deitar ao redor daquele montão de ervas daninhas, comendo aqueles velhos salgueiros, e elas são tão pobres que dificilmente podem sair de lá. Esses são os bispos, pastores que negam o poder disso. Bem, vou lhes dizer a verdade. Nunca vi um grupo de ovelhas tão nervosas em minha vida. O tutor está falando para o pai. Que coisa triste, irmãos. Ele não gosta daquilo, não. E você sabe de uma coisa? Aquele gado aqui em cima, você sabe? Você lhes disse que para que se alimentassem naquela alfafa lá em cima. Você sabe, para fazê-los engordar. Daí o pai disse: sim, foi o que eu disse. Você sabe o que eles estão dando para eles? Não. Aquelas ervas, velhas ervas duras. Sim,
Ele está fazendo com que elas se unam à sociedade e tudo mais. Que Deus nos livre, né, de chegar a um tipo de testemunho assim perante Deus sobre nossa vida. Mas tem o lado bom. Tem o bom filho. Amém? E olha o testemunho do tutor sobre o bom filho. Mas agora vamos mudar o quadro. Agora o pai. Seu filho é um bom menino. Aleluia! É esse testemunho que você quer que o tutor leve de você? Seu filho é um bom menino. Por outro lado, aqui está um tutor, o Espírito Santo. De que maneira o Espírito Santo? Ele disse, eu vou mandar o tutor. A criança disse, eu andarei contigo e eu irei contigo. Você tem essa posição? Ó, todas as colinas atrás, filho. Eu irei exatamente contigo. Eu tenho confiança em ti. Se eu começar a me cansar, tu levantarás minha mão e me segurará. Mas há leões lá em cima na colina. Não importa, contanto que tu estejas por perto, não faz nem um pouquinho de diferença. Eu estarei andando bem. Essa é a posição de um bom filho. Há problemas lá em cima, são rochas lisas. Não importa, contanto que esteja segurando minha mão, eu andarei corretamente contigo. Eu andarei corretamente contigo. Ó, sabes de uma coisa? O seu pai costumava fazer isto aqui, vê? Isto é bom, sim, Senhor. Sobe no topo da colina. Ó, ele disse, sabes de uma coisa, pai? O teu filho é exatamente parecido como uma lasca do tronco. Ele é absoluta exatamente como você. Cada palavra que você diz, ele diz, amém. Eu mostrei para ele na Bíblia outro dia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sabe o que ele disse? Ele gritou, levantou as mãos para os ares e disse, aleluia, amém. Ó, você sabe o que diz aqui em sua palavra, você sabe onde tu disseste as obras. Aqueles que creem em mim, as obras que eu faço, também se fará. Daí o pai disse, sim, eu me recordo de haver escrito aquilo para meu filho. Sim, eu recordo de ter escrito aquilo. Ó, quando ele viu aquilo, ele simplesmente gritava, pulava para cima e para baixo, gritando, aleluia, Senhor. Tire todo mundo de mim, faça-me como aquilo. Sim, Senhor. E todas aquelas coisas que ele tem feito. Ó, o pai disse, eu estou tão feliz por este meu filho. Este é um bom filho, correto? Fique de olho nele por uns anos, veja como ele está se saindo e como ele está progredindo. Após algum tempo, os anos passaram, como ele está se saindo? Oh, que coisa, ele está até mesmo crescendo em graça. Amém? É assim que eu desejo que seja levado a notícia sobre mim. E é assim que você também deseja. Então vamos nos esforçar para isso. Oh, aquele meu filho, aquele é o meu menino. O pai orgulhoso, né? Oh, de onde vens, Satanás? Eu venho de andar pela terra e passear por ela. Observaste tu, meu filho Jó? Será que Deus pode dizer de nós isso? Oh, aquele é meu filho, aquele é meu menino. Bem, você pensa que ele está maduro? Aí o tutor diz, sim, certamente está. Disse o Espírito Santo. Eu tenho lhe dado testes. Rapaz, tratei-o desta maneira. Eu o atirei lá embaixo, enfermo. Eu rebaixei, eu pisei nele. Eu deixei o diabo fazer tudo o que ele pôde fazer com ele. E ele se levantou outra vez. Ele simplesmente veio da mesma maneira. Levantou outra vez, e eu fiz ficar enfermo, eu fiz isto, eu coloquei em um hospital, eu o levei aqui fora, eu fiz aquilo, eu coloquei sua esposa contra ele, eu coloquei seus vizinhos contra ele, coloquei todos. Aquilo não fez nenhum pouquinho de diferença. Disse, embora ele me mate, eu confiarei nele.
Eu matei sua família, eu tirei isto, eu fiz tudo isto, eu fiz isto, aquilo e aquilo outro. Ele permaneceu exatamente de pé. Embora ele me mate, ainda assim eu o servirei. Ele é meu. Oh, bem, eu creio que nós devemos chamá-lo fora, o pai disse, né? Em algum lugar, pequeno especial, e eu vou fazer uma adoção. Agora, quando o pai no Velho Testamento compreendia que seu filho estava chegando à idade e tinha amadurecido para a adoção, eles nascem criança, mas eles são filhos logo então, mas então eles nunca serão mais do que simplesmente crianças, somente um filho comum, até que eles amadureçam e mostrem o que são, então ele o chama. Agora aqui estamos, igreja, estão vocês prontos? Agora está um pouquinho tarde, né? Belisque suas almas, examine o seu coração só por um momento, vem? Agora vamos colocar a igreja. Agora, quando a igreja chega àquele lugar, ele diz, Manassés, aquilo lhe pertence, Efraim, você aqui. Então ele os leva para fora em um certo lugar, o pai o faz, ele o coloca em um lugar alto como este, e ele tem uma cerimônia, e todos eles vêm ao redor, ele diz, eu quero que todos saibam que este é meu filho. E eu o reconheço meu filho, e eu quero que todos saibam que de hoje em diante, que o seu nome eu o vesti com uma roupagem especial sobre ele, e eu quero que vocês saibam que seu nome é simplesmente tão bom, e qualquer cheque quanto é o meu, ele é o meu filho. Ele é o meu filho, eu dou adoção a ele para a minha família. Embora ele tenha sido meu filho desde que nasceu, desde que ele recebeu o Espírito Santo, ele tem sido meu filho. Mas agora eu vou colocá-lo na posição de autoridade. O que ele deve demitir está demitido, e o que ele contratar está contratado. Amém? Desde que ele nasceu, ele é meu filho. Nasceu de novo, é meu filho, mas agora ele provou ser um bom filho, e agora eu estou posicionando ele na adoção, e o que ele disser vale tanto quanto o que eu disser. Aleluias! E verdadeiramente eu vos digo, se tu disserdes a esta árvore, se tu disserdes a este monte, mova-te, e não duvidardes em seu coração, mas creres que o que tu disse te acontecerá, podes ter tu o que disseste. Vem, aí está você, vem, ele é meu filho. Quantos sabem que a adoção, eles davam adoção a um filho, pois depois dele ter provado ser alguém que lê a Bíblia, coloca o filho na posição. Então aqui está, irmãos, concluindo. Quando chegava aquele filho, provou ser bom filho, ele recebia a adoção, a posição. E o pai dizia, agora o que ele demitir está demitido, o que ele contratar está contratado. A igreja chegará a isso, irmãos. Por isso, o poder da palavra falada. Quando Jesus recebeu a adoção, no Monte da Transfiguração, ele provou ser bom filho. O pai disse, esse é meu filho amado em quem tenho prazer. A ele ouvi. Ou seja, o que ele disser está dito. A noiva chegará a isso, irmãos. A ele ouvi. Mas quem receberá esse poder da palavra falada? Aqueles que chegaram à adoção. Não somente saiu do Egito, não somente viajou pelo deserto e foi santificado, mas chegou em Cádiz Barneia, passou para o outro lado, entrou na terra e foi posicionado. Que Deus nos ajude, irmãos, que você medite sobre isso esta manhã. Olhe para dentro de você, como disse Davi, sonda o meu coração e vê em qual posição da caminhada você está. Tem sido você uma virgem louca, que só tem o azeite para se manter de um culto no outro? Ou tem sido uma virgem prudente?
Tenho azeite, mas eu vou buscar mais. Tem alguns que levantam pela madrugada só quando a lâmpada está apagando. Quando já não está dando conta de caminhar, daí levanta 1 ou 2 dias, recobra as forças, depois para. Quando a coisa está crítica, aí vem no culto de oração. Quando a coisa dá uma melhoradinha, some de novo. E se mantém, entra ano e sai ano e vai. Mas é aquele voo, como diz o pastor Febrônio, de pica-pau. Sobe e desce, sobe e desce. Mas o profeta diz, há aqueles que estão constantemente em cima do telhado. Ou seja, sempre naquela posição. Eles passaram além do véu. Eles foram selados, receberam a adoção de filho. E estão esperando para aquela plena adoção venha e produza o poder da palavra falada, a fé de arrebatamento, e seremos arrebatados. Agora, irmãos, não pense que isso é uma conquista humana. Nós não vamos conseguir isso humanamente. É uma obra da graça. Mas essa obra da graça será manifestada em nós se nós desejarmos, se nós nos esforçarmos. Porque o pai esperava a notícia do tutor. Como está meu filho? Pai, ele está realmente, crê em tudo, ele luta. Eu disse para ele, vai ter problema lá, as pedras são lisas, você viu aqui? Ele diz, não tem problema. Se ele me segurar em minha mão, eu vou. É assim que Deus espera de nós, irmãos. Que nossas mentalidade, nossos pensamentos, nossos argumentos, caia tudo por terra. Você tem que orar assim, Senhor, me esvazia de tudo. Porque quanto mais você se esvazia, mais espaço tem para o Espírito Santo te encher. E o que nos consola é que o profeta disse, que Deus está muito mais desejoso em dar o Espírito Santo para nós, do que nós em receber. Então, é do interesse dele. Somente peça, deseje, e Deus te dará essa posição.